Final de semana, minha gente, mais uma vez com vocês, com a participação do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto. E olha que os assuntos de hoje são tenebrosos. Contas da presidente Dilma rejeitadas por unanimidade, as contas de governo 2014, reaberta a ação que pode levar à cassação do seu mandato e do vice-presidente Michel Temer, a vitória, ainda que frágil, do Partido Social Democrata no último domingo em Portugal. E o nosso querido deputado Gerson Berger, mais uma vez, como acontece semanalmente, vai contar a sua famosa historinha. Minha gente, vamos aos assuntos de hoje e vamos acordar, porque, afinal de contas, já são 11h30 de sábado, mas a noite é uma criança. Mas, minha gente, deixando a brincadeira de lado e passando por um assunto bastante sério e que envolve o nosso Rio de Janeiro, é com muita tristeza que denunciamos e assistimos ao quadro desolador em que se encontra o Zoológico do Rio. Totalmente abandonado, com animais esquálidos, passando fome, instalações péssimas, mas com contratos milionários. Isso sim, com empresas que ninguém sabe para onde elas destinam essas verbas. Vistoriamos o local e, se necessário, iremos à justiça para que obrigue a prefeitura a dar uma solução ao quadro deprimente e de maus tratos pelos quais passam os nossos bichos do zoológico tão queridos, especialmente pelas nossas crianças. Apelaremos ao Tribunal de Contas do município para que faça uma rigorosa inspeção nos contratos. Por exemplo, resolveram mudar a tecnologia para a emissão dos ingressos de acesso ao zoológico. Triplicaram o valor do contrato, Gerson e Pedro, e passaram para um sistema muito mais arcaico, pois se antes o acesso era realizado com cartões magnéticos, agora passou a utilizar bilhetes de papel. Imaginem, em tempos de sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente, como pode a Secretaria de Meio Ambiente, a qual está ligada o zoológico, confeccionar ingressos usando papel? A RioZoo firmou um contrato emergencial, claro, para poder justificar a falta de licitação, com uma empresa, a Quadran Rio Projetos, no valor de R$ 2.100.000 para a prestação de serviços de suporte ao manejo da fauna do Jardim Zoológico. Bonita a definição, não é verdade? Mas ninguém sabe o que é isso. Sabe-se apenas, Gerson e Pedro, que os animais estão passando fome, com instalações precaríssimas. O prefeito, cobrado por mim, pela OAB e pelo jornal Extra, admitiu que o Zoô está realmente muito mal. E daí? Ele é o prefeito e tem obrigação de prestar contas e apresentar soluções e não apenas dizer que a situação do zoológico é ruim. Vocês não acham, Gerson e Pedro? Tereza, absurda essa conversa piada do prefeito Eduardo Paes em admitir o estado de penúria do zoológico do Rio e negar a falta de recursos para os cuidados com os bichos. Ele é o prefeito e responde por todos os subordinados. Sua obrigação é fiscalizar, saber para onde estão indo os recursos que ele diz existirem. Não pode os pobres dos animais habitarem em péssimas condições, passando fome e até morrendo. Uma vergonha sem limites para uma cidade que
que no próximo ano estará sediando os Jogos Olímpicos. Tenha paciência, senhor prefeito. Não dá para aguentar mais essa. Pedro, eu quero ouvir as suas considerações, porque eu estou nesta briga e te asseguro que não vou largar. Não, eu tenho certeza, Tereza, que você não vai largar essa luta que teve até uma repercussão grande da imprensa. O Jornal Extra publicou com uma foto na primeira página, no estado em que os animais se encontram. Uma vergonha, Gerson, como você disse, para a cidade, para a população do Rio de Janeiro. É uma questão de consciência. Está se verificando que o prefeito não tem consciência, não tem consideração com a vida dos animais, senão não teria reduzido ou permitido que a administração do zoológico reduzisse a alimentação dos animais que estão lá. É um caso até que deve ser levado também à Sociedade Protetora dos Animais, para acompanharem a inspeção que a Câmara de Vereadores vai fazer no zoológico para atestar o estado em que se encontra e tomar uma posição, já que o nome dela indica isso, Sociedade Protetora dos Animais. É preciso até lembrar que foi até uma última instância um dia que o advogado Sobral Pinto adotou para defender um acusado do Estado Novo, ditadura de Vargas. Recorreu à Sociedade Protetora dos Animais. Prefeito, preste atenção, os animais também vivem. Pois é, Pedro e Gerson, você colocou muito bem quando falou na falta de fiscalização do prefeito. Porque essas empresas que aí estão, que prestam o serviço ao Rio Zoo, na verdade, claro que em porte menor, mas o que querem é ganhar dinheiro, como fazem as empreiteiras. Então é uma ganância só, não importa o sofrimento dos pobres animaizinhos. Você não teria uma historinha aí que pudesse nos dizer alguma coisa, que pudesse resumir o que é a ambição, a ganância? Tereza, vou tentar atender o teu desejo. Vamos à historinha. O cidadão queixava-se de sua pobreza, da fome, das dificuldades da vida e clamava aos céus. De repente, diante dele, apareceu um ancião cujo rosto mal se distinguia e ofereceu uma pequena carteira dizendo: vou fazer a tua vontade. Dentro dessa bolsinha existe uma moeda de ouro. Toda vez que você tirar uma moeda de ouro, surgirá uma outra moeda. Agora, para poder utilizar a moeda que tirares, terás que jogar antes, preste atenção, terás que jogar antes fora essa carteira, jogá-la no mar, porque senão a moeda que tirares se transformará em pó. Seja feliz. E o ancião desapareceu de repente, tal qual como tinha surgido. O queixoso tirou a moeda de ouro e pensou: vou matar minha fome, mas tenho primeiro que jogar fora a carteirinha. Mas se eu jogar fora, não poderei colher mais moedas. Bem, vou sacar 10 moedas
Assim terei, pelo menos, como me alimentar por 30 dias. E tirou 10 moedas, uma atrás da outra. Antes de jogar fora a carteirinha, pensou, vou aproveitar e tirar mais 50 moedas de ouro e comprar uma casa para mim, uma casa boa, em boas condições. Depois que a tirou, pensou, por que jogar fora a carteirinha? Eu gosto de nadar, quero uma piscina, quero embelezar a minha casa, quero uma charrete, um jardim com flores, e foi tirando as moedas uma a uma. Depois de certo tempo, o cidadão foi encontrado morto de fome, deitado sobre uma quantidade incalculável de moedas de ouro. Qual a moral? Ambição sem limite ou apetite de querer cada vez mais e mais, cobrar mais e mais da vida, crescer ao exagero, leva a pessoa muitas vezes a não se cuidar, transferindo para amanhã ou depois a felicidade, o que a vida de bom lhe oferece no dia a dia. Quando acorda, é tarde. O tempo passou, a saúde foi embora e a vida perde o sentido. Nós precisamos conhecer as nossas limitações, poder aproveitar o que a vida nos oferece a cada dia. Gente, é preciso saber viver. Essa é a historinha que eu queria contar para você, Teresa. Espero que tenha agradado a você e aos ouvintes. É, Gerson, é preciso saber viver. E é isso, você não poderia definir melhor o que é a ambição e a ganância. E eu não sei para quê, porque da vida nós não levamos absolutamente nada, apenas os amigos que nós conquistamos. Você não acha, Pedro? Acho sim, Teresa. A história, Gerson, é muito boa. E o recado está dado principalmente aos ladrões que assaltaram a Petrobras de forma gigantesca, numa dimensão inédita na história do Brasil, e hoje estão na cadeia. Inclusive, na cadeia estão os ladrões de casaca, o que nunca tinha acontecido no Brasil. Aconteceu agora. E do mundo, como você disse, Teresa, nada se leva. É, Pedro, mas apesar da Polícia Federal, de Sérgio Moro, eles ainda, muitos continuam guardando a famosa carteirinha, como disse o Gerson aí. De qualquer maneira, minha gente, e Pedro, Gerson, a gente sabe que a situação que hoje vive a nossa presidente Dilma, também é fruto de toda essa roubalheira ocorrida na Petrobras. E é decepcionante, muito decepcionante, assistir a esta humilhante situação. A presidente da República está aí hoje, dominada pelo ex-presidente Lula,
pelo toma lá da cá do PMDB, que no momento de tanta fragilidade de seu governo, aproveita para tirar vantagens, especialmente quando vê o quanto a presidente Dilma está assustada, acuada, com a possibilidade da aprovação do seu impeachment. O PMDB, também, por incrível que pareça, está dividido na questão do recebimento dos ministérios, inclusive o ministério da maior importância, que é o Ministério da Saúde. Li, por exemplo, uma entrevista na revista Veja, que o senador Romero Jucá deixou muito claro que o PMDB não deveria, nessa reforma ministerial, negociar cargos e o governo distribuir camarotes, como ele diz, no Titanic, ao invés de mudar o rumo do navio. Disse mais, que quando o navio afundar, todos pularão do barco e que, com a cobrança da sociedade, que ele acha que vai ser da classe C e D, aqueles que pegaram o cargo não sustentarão sua posição. E olha, isso é o que sempre acontece e acho que nisto o Romero Jucá está correto. Nós sabemos que ele também está sendo investigado pela Operação Lava Jato, mas suas declarações são bastante coerentes. Entretanto, ele está errado quando diz que o PMDB não pode ser sócio dos erros do governo, porque a concepção desses erros não foi dele, do PMDB, mas sim do PT. Então, se não foi dele, ele também nada fez para que não acontecessem. Mamou todos estes anos e agora mesmo, com as tetas secando, está em cima, cobrando ministérios, cargos e mais cargos, sem nenhuma ética ou piedade. Embora, Gerson e Pedro, eu ainda acho que é tudo um faz de conta, que o PMDB quer mesmo assumir o poder através da posse do vice-presidente Michel Temer, que me parece agora está bastante ameaçada com a possibilidade de sua cassação e da presidente Dilma, que foi proposta pelo Superior Tribunal Eleitoral, que na última terça-feira reabriu a ação impetrada pelo PSDB, que pede uma devassa nas contas da campanha eleitoral por abuso do poder econômico e político e ainda se houve desvios de recursos da Petrobras para a chapa Dilma Temer. Situação difícil, porque afinal de contas, na Operação Lava Jato, os delatores têm afirmado que houve desvio de dinheiro para a campanha de Dilma e Temer, não é isso? É, Tereza. Parece que a presidente Dilma caiu em desgraça mesmo. É a primeira vez que o TSE abre ação de impugnação de mandato eletivo contra um presidente empossado, exatamente no mesmo dia em que o Planalto recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar evitar a análise das contas do governo de 2014, negado no dia seguinte, com a consequente rejeição ao balanço, inclui as chamadas pedaladas fiscais. Vamos aguardar, que é muita sujeira ainda vem aí. Olha, Gerson, olha, Tereza, o governo Dilma Rousseff está atravessando uma fortíssima tempestade. As ondas estão batendo forte no convés, estão balançando o executivo. E eu acredito que ela seja até a maior adversária de si mesma. Porque, veja só, fazer a reforma ministerial que ela fez
não resultou em maioria no Congresso, pelo contrário, transformou a maioria que ela tinha obtido em algumas ocasiões em minoria, que faltou gente para votar os vetos que ela tinha aplicado a leis que o Congresso aprovou e que ela julga impossíveis de cumprir no plano financeiro. Ela foi distribuindo cargos sem se preocupar com o projeto de governo, que é o que dá unidade à base partidária de qualquer administração. Quando fica o negócio escandaloso de tomar lá, dar cá, sem haver critério de aptidão e critério de competência, sobretudo competência e nível, dá nisso. Veja o nível, por exemplo, do ministro da Saúde. Fez uma comparação sobre a CPMF, que primeiro ele tinha errado, que tinha proposto que primeiro o governo implanta 0,2% e depois dobra. Aliás, nos jornais ele disse que não importa a cor do gato, importa se ele pega o rato, para se dizer que não importava a origem do imposto, se a finalidade é positiva. É linguagem para o ministro de Estado usar publicamente? Não é, francamente. Quem escolhe auxiliares assim não precisa de adversários, não precisa de oposição. O resultado está aí. A tempestade está batendo forte no convés do Palácio do Planalto. Ô Pedro, não está batendo uma tempestade no Planalto, não. Está batendo um tsunami. E você veja o seguinte, o que a gente percebe é que essa reforma ministerial, você já colocou, não surtiu absolutamente nenhum efeito. Os projetos bomba, que eles chamam bomba, não conseguiram manter os vetos bomba, que trarão tantos danos à administração da Dilma. E uma outra coisa também que não pegou bem foi a ridícula declaração de que a presidente Dilma e o vice-presidente estavam reduzindo o seu salário em 10%. Isto é brincadeira. O cidadão não aguenta mais este tipo de demagogia, esta enganação que a todo momento nós somos obrigados a engolir. Bom, mas vamos ver como é que as coisas vão acontecer, vão fluir, porque nós podemos vir a ter novas eleições, diante do quadro que aí está. Mas, minha gente, por falar em novas eleições, no último domingo, em Portugal, houve eleições e ficou comprovado, mais uma vez, o espírito de luta e de sacrifício do povo português quando a situação exige. A vitória, ainda que frágil, do Partido Social Democrata, que será o responsável pela implementação de um programa de austeridade fiscal imposto em troca de um resgate financeiro de 78 bilhões de euros, nos leva a essa conclusão. Passos Coelho, especialmente, mereceu essa vitória. Numa eleição que tinha o Partido Socialista como favorito. O primeiro-ministro, quando assumiu há 4 anos, no meio de uma violenta crise econômica na Europa, que atingia mais profundamente Portugal, Espanha e Grécia, o Passos aplicou com muita coragem a receita de forma muito intensa, reduzindo despesas radicalmente, privatizando e adotando medidas impopulares, mas eram necessárias à superação de uma das maiores crises que vivia o pequeno Portugal. Que tenha sucesso e que Portugal possa, de novo, recompor a sua situação econômica, é o que nós aqui do programa desejamos, já que os nossos laços são tão estreitos com este pequeno, bonito país. Que Portugal vença essa crise, seja muito feliz, ele e seu povo tão querido e acolhedor, não é isso, Gerson? Nós aqui estamos de longe, juntos sempre, amando Portugal. Estamos juntos, já viajamos juntos para Portugal e vimos aquela terra linda e amamos Portugal. Estou contigo, torcendo para Portugal, para que seja feliz e nos é tão querido. Se Deus quiser, Portugal será um exemplo
para muitos outros. É isso, Gerson. Torcendo por Portugal, país tão querido, amando Portugal. E as eleições de domingo mostraram que depois dos cravos vermelhos de abril, no passado, as rosas de outubro agora. Que o governo Paz Coelho tenha todo o êxito possível, porque o êxito de Portugal é também um êxito brasileiro. Olha, Gerson e Pedro, depois dessa lembrança do nosso querido Portugal, que me perdoe a fadista Maria Alcina, mas eu vou cantar. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza. É isso, minha gente. Infelizmente, eu não sou cantora, não sou fadista. Mas fica aqui a nossa mensagem de amor a Portugal. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação mais uma vez. Amigo telespectador, obrigadíssima por ficar conosco até agora e nos dar o prazer e a alegria de sua audiência. Nos encontramos sábado às 11h30 aqui na CNT com um beijo muito, muito carinhoso para todos vocês.